E nós estamos recebendo aqui nos estúdios, ao vivo, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. A gente vai fazer um balanço da gestão do ano 2022, mas eu queria, prefeito, boa tarde para o senhor, começar já com esse gancho aí, dessa importância da Câmara de Dirigentes Lojistas para um comércio pujante como o de Campina Grande. A gente tem uma característica. Primeiro, boa tarde, Hermes, boa tarde a quem está em casa nos assistindo aqui nesse quase último Correio Debate do ano. Penúltimo Correio Debate do ano. Eu conversava com o Dr. Roberto Cavalcante, a quem eu quero mandar um abraço, está aqui nos estúdios. Nós conversávamos exatamente falando sobre o diferencial que Campina Grande tem quando analisado enquanto cidade. Para você ter ideia, 70%, 7 em cada 10 pessoas de Campina que são economicamente ativas ou desempenham uma função ligada ao comércio ou à prestação de serviços. Então imagine que a cada 10 pessoas de Campinas, 7 trabalham com comércio ou com prestação de serviço. Então a relação que o poder público deve ter e tem com essas entidades, com a associação comercial, com Câmara de Dirigentes Lojistas, enfim, com essas entidades, com sindicatos produtivos, com FIEP, acho que é um dos grandes diferenciais para que Campinas seja, por exemplo, essa é uma conquista que a gente traz não só no hino, é a capital do trabalho, mas tem um grande diferencial. No ano de 2022, dados públicos, CAGED, Campina Grande é a cidade paraibana que mais gera empregos. 2021, Campina Grande foi a cidade paraibana que mais gerou empregos. No somatório desses dois últimos anos, nós somos a cidade que mais gerou empregos no interior do Nordeste. Durante o momento de dificuldade de pandemia, tanto em 2020, ainda com o ex-prefeito Romero, quanto em 2021, no momento mais difícil que a gente atravessou, já conosco, Campina Grande conseguiu não só escapar, como ela conseguiu crescer o número de vagas, de empregos, exatamente por essa boa relação, porque em Campina a gente, por exemplo, não persegue quem trabalha. A gente procura fazer com que as coisas, que os setores todos sigam as regras, que façam a coisa bem regrada, mas, por exemplo, a gente, ao invés de lutar contra, de enxergar o empreendedor, o trabalhador, o comerciário, o comerciante de um modo geral, como um vilão no processo, a gente enxerga muito pelo contrário como a principal riqueza que Campina Grande tem, que é a força de trabalho. E nesse sentido, para você ver o quanto isso surte de efeito positivo, olhando já, fazendo uma retrospectiva dos 2 anos, Campina Grande, além de ter sido a cidade que mais gerou empregos na Paraíba e no interior do Nordeste, é também a cidade que teve o melhor desempenho no enfrentamento à pandemia. A única cidade, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, que em nenhum momento dos 24 meses de pandemia, em nenhum momento houve falta de leito para receber pacientes da Paraíba, dos outros estados nordestinos, inclusive de outros estados do Brasil, como os pacientes que vieram da cidade de Manaus. Então, se eu pudesse fazer uma retrospectiva dos 2 primeiros anos, a vitória retumbante que nós tivemos no enfrentamento à pandemia, infelizmente muitas pessoas partiram, eu inclusive tive perdas familiares, mas Campina Grande foi a cidade que mais salvou vidas e, por outro lado, a cidade também que mais gera empregos. Isso é bom. Deixa eu reforçar aqui o seu prestígio no Sistema Correio de Comunicação, que a gente está aqui na presença, nos estúdios, nos bastidores, do senador Roberto Cavalcante, e é bom sempre a gente reforçar aqui esse prestígio. Marcos Alfredo, que é o nosso jornalista, assessor de comunicação, secretário de comunicação lá de Campina Grande, também nos acompanhando aqui nos bastidores. Mas, prefeito... Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Roberto, em nome dele também abraçar a Beatriz, Robinho, toda a família, sabe do carinho, do respeito que é mútuo, e eu nunca deixo de fazer uma menção, assim, a forma sempre respeitosa com que nós lidamos a vida inteira, e lembrar aqui, por exemplo, das Corridas do Bem. Quem foi o maior parceiro das Corridas do Bem para arrecadar recursos para o Hospital Napoleão Laureano, aqui em João Pessoa, e o Hospital da FAP, em Campinas? Sempre foi o sistema, com as rádios, com televisão, sempre abriu as portas para a gente fazer o bem, né? Verdade. Então, minha eterna gratidão. E também nos bastidores aqui, eu não poderia deixar de passar em branco, também o editor da TV, o nosso Sérgio Pavanello, também acompanhando aqui a entrevista. Prefeito, e o ano de 2022? Qual o saldo, qual o legado que fica para a gestão municipal? Foi um ano considerado um ano de retomada.
Com toda certeza, a retomada do maior São João do mundo, nós tivemos a retomada de eventos de um modo geral, nós tivemos um crescimento da economia da cidade. A gente, como eu disse, foram 23 meses consecutivos de saldo positivo de geração de emprego, segundo os dados do CAGED, né, o órgão do Ministério da Economia que acompanha isso. A gente tem um motivo de muito orgulho por tudo que está sendo feito. E eu acho que 2022, a parte de ter sido para mim pessoalmente um ano muito difícil, né, familiarmente falando, de grandes perdas, foi um ano em que, depois de 5 meses de internação, Ivandro Filho, meu tio, que era como um pai, partiu, descansou. 38 dias depois veio a partida de Ivandro, meu avô, que esse me criou como um filho, e que deixa uma saudade, uma lacuna enorme, só não maior do que o orgulho que eu tive de ter convivido com ele durante 32 anos, quase que diariamente. Mas, em matéria de gestão, conquistas enormes. Pela primeira vez na história, Campina tem capacidade de pagamento nível A, captando recursos, projetos importantes, a Avenida Plínio Lemos, a Avenida Félix Araújo, que é a Avenida Tavares, Cine Capitólio, execução da abertura da Avenida José Moisés de Medeiros. Nós temos mais de 300 ruas pavimentadas, soluções como Maria Gomes Carneiro, a rua Maria Gomes Carneiro, a ponte, enfim, tem muita coisa. E só assim, o que a gente tem a convicção é que já nesse início de ano, 2023, vem uma enxurrada de grandes obras e de grandes investimentos para a cidade.